Pode? Olá. Gente, houve um erro na primeira tentativa e nós perdemos contato com a doutora Bianca. Então, eu gostaria de convidar a doutora Bianca Selva, que ela é pediatra, alergologista e imunologista, para participar dessa live e poder nos esclarecer mais a respeito da trombofilia e os seus efeitos, tanto na gravidez quanto na infertilidade, ok? Doutora Bianca é pediatra, alergologista e imunologista da reprodução. Bianca, você está aí? Entrou? O que foi? Ele entrou? Olá, Rosélia. Oi, Bianca, tudo bem, querida? Então, eu falei um pouquinho de você e agora eu gostaria que você falasse pra gente um pouquinho da sua história. Quem é você, que você se apresentasse também, tá, Bianca? Boa noite, eu sou Bianca Salva Figueiredo, médica pediatra especializada em pediatria e alergia e imunologia. E aí todos me perguntam como é que uma pediatra alergista entrou na imunologia da reprodução. Bem, eu há 15 anos atrás fui paciente de imunologia da reprodução, paciente do Dr. Ricardo Barini, após 3 perdas gestacionais, fui diagnosticada com trombofilia e alteração imunológica relacionada ao meu marido. Então, isso me levou às 3 perdas gestacionais e, após investigação e tratamento, eu consegui ter o meu primeiro filho, que hoje tem 13 anos, e 6 anos depois nasceu minha filha. E aí, com o meu histórico, fui convidada pelo Dr. Ricardo Barini a fazer parte da equipe dele, e acabei me especializando e me interessando cada vez mais pela imunologia da reprodução. E fui vendo que muitos casais, eu achava que era uma coisa que acontecia com poucos casais, mas aí, dentro da especialidade, trabalhando, eu percebi que muitos casais sofrem com as perdas gestacionais, que muitas das vezes são pouco compreendidas, pouco investigadas, e aí eu me sinto orgulhosa de poder ajudar tantos casais como eu e meu marido fomos ajudados a realizar o sonho da maternidade e da paternidade. Sim. É importante, porque eu acho que acabei trabalhando com você um bom tempo, né? Nós tínhamos trocado uns pacientes e sei que você ajudou muita gente, você conseguiu ajudar muita gente a conseguir superar essa questão da trombofilia e conseguir realmente realizar o seu sonho e ter seu filhinho, né? Isso foi muito bom, Bianca. Bom, então, eu vou te fazer algumas perguntas para que possa te ajudar na condução, né, do que a gente tem de curiosidade em relação à trombofilia. Então, o que é a trombofilia, Bianca? A trombofilia é qualquer alteração que pode aumentar o risco de trombose, né? E o que é a trombose? É a formação de coágulos de sangue, ela pode ser venosa ou arterial, mais comum a venosa, né? Isso pode ocorrer em qualquer órgão, mas ocorre principalmente a trombose venosa profunda, ligada à embolia pulmonar ou não. Os acidentes vasculares, né? Acidentes vasculares cerebrais, o infarto agudo do miocárdio é um tipo de trombose. E, dependendo do órgão afetado, pode levar a várias complicações para a pessoa, né? Certo. E na gravidez vai ter aí a sua complicação, que pode ser do início, meio ao final da gestação. Sim. Quais são os tipos de trombofilia, Bianca? Nós temos a trombofilia adquirida, em que a mais conhecida é a SAF, a síndrome antifosfolipídica. Muitos correlacionam com o lúpus eritematoso sistêmico, mas não necessariamente a pessoa tem que ter lúpus para ter SAF. E as trombofilias hereditárias, que pelo próprio nome já fala, a pessoa nasce com essa alteração genética e em determinadas situações da vida pode vir a se manifestar ou não.
sim. Quais seriam esses exames que comprovam a trombofilia, seja ela adquirida ou hereditária? São exames de sangue, Bianca? Sim, basicamente exames de sangue e geralmente solicitamos, no caso das gestantes, né, dos casais com história de perdas gestacionais ou de falhas em fertilização, nós vamos investigar tanto a trombofilia adquirida como a trombofilia hereditária, né? E é muito importante, mas muito importante, que na anamnese desse casal seja investigada os fatores familiares, o histórico familiar dessa gestante, dessa mulher. Porque já na anamnese, no histórico clínico, a gente vai detectar alguma coisa dentro da família, na grande maioria dos casos, né? Tem casos que não, mas na grande maioria dos casos, ela tem um histórico familiar de infarto, de trombose, de AVE, ou a própria paciente pode ter tido um quadro de um AVE, de uma trombose. Então, nós solicitamos exames de sangue. Para a trombofilia adquirida, a pesquisa é feita através dos anticorpos anticardiolipina, o anticorpo beta-2-glicoproteína, o anticorpo antifosfatidilcerina e o anticoagulante lúpico. Dentro da trombofilia hereditária, nós temos a pesquisa da mutação do fator 5 de Leiden, a mutação no gene da protrombina, que são os mais comuns e os mais graves, a deficiência da proteína C, a deficiência da proteína S, a antitrombina, e tem dois exames que eu particularmente solicito, mas são exames muito controversos dentro da medicina, que é a pesquisa da mutação da enzima metileno tetraidrofolato redutase e a pesquisa do polimorfismo do plasminogênio. Muitos pacientes chegam para mim com a seguinte pergunta: a senhora vai pesquisar isso porque eu já fui em outros médicos, eles não pesquisam. Isso é controverso não só no Brasil, mas mundialmente. Vários estudos mostram, alguns falam que o MTHFR é trombofilia e o plasminogênio também, outros falam que não. Então, isso vai muito pelo quadro clínico da paciente e o médico que está conduzindo ali aquele caso. Ok. O que a trombofilia ela pode causar de uma forma geral, né? Não só na gravidez, mas você já até falou de certa forma, porque você falou que tem pessoas que têm acidentes vasculares até muito precocemente, quando são jovens. Isso já nos faz pensar que tem uma história familiar, né, Bianca? Isso, pacientes, mulheres que usam anticoncepcionais orais, né? Isso. E que elas fazem algum quadro ou de um AVE ou de uma trombose, tem que pensar em trombofilia. Tem uma certa intolerância também, né, ao uso do anticoncepcional. Você já viu alguns pacientes sentirem muita cefaleia, sentirem peso nas pernas com o uso de anticoncepcional, não tolerarem usar, né, Bianca? Sim, não necessariamente o paciente tem que ter um AVE, um infarto, uma trombose, para poder pensar que aquele anticoncepcional possa estar lhe fazendo algum mal, né? Às vezes a paciente, como você falou, tem quadros de uma cefaleia crônica, que nada melhora, tem uma enxaqueca crônica, costumam fazer um grande edema em membros inferiores, então é importante se pensar aí na trombofilia e investigar, né? Existem situações que também elas podem aumentar o risco de trombose em pacientes com trombofilia, que é o tabagismo, a obesidade, o diabetes, né? Cirurgias de grande porte, pessoa que vai ser submetida a alguma cirurgia de grande porte, tem um histórico familiar, é importante que se faça essa avaliação. Viagens, principalmente viagens aéreas. Aéreas, isso. Verdade. Isso é muito importante. Eu já peguei paciente que me fez um relato que ela fez uma viagem para a Ásia, viagem de muitas horas. E na volta da viagem, ela teve um quadro de dispneia. E ela fez um quadro respiratório, uma embolia pulmonar, por conta aí dessa viagem longa. Né? Então, são essas situações que
que a trombofilia, ela pode causar aí complicações, não só na gestante, mas como em todos nós. Sim. Tem alguma história que tenha te comovido muito, Bianca? Você pode contar um pouquinho pra gente, assim? São 12 anos lidando com pacientes com perdas gestacionais, né? E, assim, são várias histórias e eu chego até a ficar arrepiada e emocionada. Pacientes que chegaram para mim chorando, que tinham acabado de ter uma perda gestacional com 36, 37 semanas, Muito parto triste, já né? marcado para a semana seguinte, Nossa, e fui fazer uma úlcera porque o neném não estava se mexendo e tinha havido uma morte fetal intraútero, e na avaliação da placenta tinha havido um infarto placentário, sinais de trombose. E aí, na investigação, né, foi visto lá que ela tinha um quadro de trombofilia. E aí, eu sempre passo para o casal que eles chegam para mim e para você, quem trabalha com reprodução, são casais que estão sempre. Eles chegam muito. Como é que eu vou dizer? Muito sensibilizados, né, porque acham que nunca vão conseguir ser pais. E eu acho que a nossa função é investigar, acalmar esse casal e mostrar que tem tratamento, né? A trombofilia uma alteração que tem tratamento. Então, o médico ele tem que estar junto ali com aquele paciente, com aquele casal, dando não só o apoio técnico, mas o apoio psicológico também. E aí, esse casal, como vários que já aconteceu isso para mim, com o tratamento, eles conseguiram ter seus filhos. E você sabe, né? São eternamente gratos, assim como eu sou aos médicos que me atenderam e foram meus médicos, e eu sou eternamente grata a eles, e hoje esses pacientes são eternamente gratos a nós. assim, a trombofilia, ela pode causar a infertilidade? Oi, Rogério, eu não ouvi. Você podia repetir a pergunta? A trombofilia pode causar a infertilidade também? Olha, isso é muito debatido, É, tá? é muito O complicado, né? SAF atualmente o SAF, alguns médicos já consideram o SAF como aí uma causa de infertilidade, por conta da alteração inflamatória que o SAF causa, né? E com isso, indiretamente, vai aumentar fator de necrose tumoral alfa, certas interleucinas que vão aí comprometer a implantação do embrião. Então, dependendo do caso, dependendo do histórico, eu trato essa paciente, tá? Principalmente pacientes em tratamento de fertilização in vitro, que tem muitos casos de falha de reprodução, de implantação. Sim. É porque E aí, também essas pacientes, elas já têm a questão da infertilidade e às vezes são pacientes mais velhas também, que a gente tem que sim, considerar que já tem um fator vascular pela própria inflamação crônica, né, sim. Bianca, que não necessariamente se expressa através dos exames de trombofilia adquirida. Porém, você pode ter uma cisteína um pouco mais alta também, mas na verdade a gente já imagina que possa existir já uma inflamação crônica, e aí vai piorar mais se ela já tem uma trombofilia hereditária, né? Eu acredito muito nisso A também. idade, E o e várias hormônio que a coisas. gente usa, né, Bianca, na fertilização, porque as dosagens de estradiol ficam altíssimas, né? A gente usa alguma coisa oral também, é complicado. A alimentação, né, Rogéria? Hoje em dia, a nossa alimentação, no geral, não é adequada, né? A grande maioria não tem uma boa alimentação, então a grande maioria pode ter aí um sobrepeso, uma resistência à insulina, ou seja, alguma intolerância alimentar, e isso vai Aham, causar um processo inflamatório no organismo todo. E, sim. obviamente, o endométrio vai ser afetado. Eu fiz uma pergunta aqui para você, porque há uns anos atrás, quando
eu comecei realmente a ler mais, estudar mais sobre a trombofilia, porque isso é uma coisa relativamente nova, né, Bianca? Sim, sim. Para a gente, até para a própria reprodução assistida, a gente está falando isso aí tem 4, 5 anos para cá. Antigamente a gente não nem falava sobre isso, né? Sim. E aí eu li alguns trabalhos dizendo que quando você também tem um parceiro portador de trombofilia, no caso hereditária, a mulher e o marido, essa condição ela pode se expressar mais nesse embrião e aí a situação fica um pouco mais complicada. Não sei se você tem experiência com isso, Bianca. O que eu li não tem muito tempo é sobre tanto a esposa quanto o marido portadores da mutação MTHFR, tá? Sim. Essa mutação enfim, falando para ser prática, né? Essa mutação ela vai causar, quem sofre da mutação vai ter uma alteração no metabolismo do ácido fólico em folato, né? Uhum. Então, o folato é aí a principal vitamina. E a carência de Para a questão da folato, mitocôndria também, né? Para a qualidade do óvulo, inclusive, né? sim, eu ia chegar lá. Então, essa carência de folato, tanto quanto a mulher quanto o homem, podem alterar qualitativamente tanto o óvulo quanto os espermatozoides. Uhum. E isso aí pode levar a alterações celulares do embrião, aumentando o risco de síndromes genéticas, principalmente as do cromossoma 21. É. Então, atualmente, o que eu faço, né? Eu pesquiso o MTHFR na esposa, dependendo da história clínica dela, do histórico familiar. Para o marido, eu costumo pedir dosagem de homocisteína, vitamina B12, né? Uhum. E dependendo do histórico familiar dele, eu já peço o MTHFR também. Ah, por que você não pede logo o MTHFR? Uhum. É um exame que a grande maioria dos convênios não cobrem. Tem isso. Geralmente você tem que pagar pelo exame. A gente esbarra aí nessas questões burocráticas, né? Burocráticas, é verdade. É um exame custoso, é um Uhum. exame caro e não é assim, num primeiro momento que eu chego a pedir isso para o marido. Tá? Eu peço a vitamina B12, peço a homocisteína, vejo bem o histórico familiar dele e da família, e se for o caso, no segundo momento, eu solicito o MTHFR. E se for necessário, ambos vão ser tratados com metilfolato. Sim. Eu queria agradecer, Bianca. Nós estamos com mais de 150 pessoas assistindo a nossa live agora. Muito obrigada. Muito bom. Eu gostaria de agradecer. É muito bom isso pra gente, né, Bianca? Não, sim, assim, é minha primeira live, né? E É quem a me tua conhece, primeira live. né? Os meus amigos, né? As pessoas que trabalham comigo, as minhas pacientes sabem que eu sou bem tímida, Tímida. é, Eu que sei eu que para você falar assim, eu fico nervosa. Hoje eu passei fazia. um dia, ai meu Deus do céu, eu fui estudar muito mais do que eu já estudo, então está sendo bem, bem legal. Não, muito legal. E assim, esse tratamento da trombofilia na gravidez, ele é feito de que forma, Bianca? Vai depender do tipo de trombofilia, né? Mas o Aham. que nós usamos atualmente? O ácido acetil salicílico, na dose de geralmente 100 miligramas por dia, O dia. tá? E a enoxaparina subcutânea. Uhum. Bem, por que você não usa a heparina? A enoxaparina é uma heparina de baixo peso molecular, a absorção é melhor, o efeito dela é melhor, ela não atravessa a barreira placentária, ou seja, ela não vai chegar até o embrião, o bebê. Em termos de E a duração até dela é mesmo de 24 horas, né? 24 horas. Para aplicação, ela é muito mais fácil de aplicar do que a heparina. Então, atualmente, o que nós usamos é o AS, o ácido acetil salicílico, e a enoxaparina. Tá? E aí, vai depender do tipo de trombofilia que a paciente tem. Em que momento você usa? Vai depender do histórico da paciente, se ela vai tentar fertilização e qual o tipo da trombofilia. Certo. E ela tem que ser usada depois do parto também, Bianca? Sim, sim. O período do puerpério é um período muito importante
em que pode ocorrer a trombose pós-parto. Então, é muito importante que a paciente ela continue o uso do anticoagulante conforme o seu médico prescrever, para evitar que ela tenha as complicações. Geralmente, é por até 45 dias após o parto, né? Sim, 40 dias, 3 semanas pós-parto. 3 semanas pós-parto. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você recomenda, por exemplo, para as pacientes que têm um histórico, que já estão tentando engravidar, que essa pesquisa seja feita de uma forma, ou que não tem histórico, mas que tem infertilidade? Você acha válido? Porque eu costumo fazer isso com as minhas pacientes. Eu acabo pedindo para elas essa pesquisa, porque muitas se submetem a tratamento de reprodução assistida ou não, e eu fico assim, um pouco receosa de não pesquisar, e eu acabo pedindo. Você acha que isso é válido? Você pesquisar isso a partir do momento que existe essa infertilidade já para o casal? O que você acha? Sim, sim, porque quando um casal chega para vocês, né, os especialistas em reprodução humana, esse casal já tentou de tudo. Eles já estão há anos tentando engravidar, não conseguem. E, quer dizer, quando chega ao ponto de fazer uma fertilização in vitro, eles já estão muito abalados emocionalmente, né? Então, eu acho importante essa investigação antes do tratamento, né? Porque caso a paciente tenha e não seja tratada, ela pode vir a correr o risco de ter perda gestacional, né? Dela chegar a conseguir engravidar e ter um aborto espontâneo ou alguma complicação ao longo da gravidez, que a trombofilia, o que ela pode causar na gestante, né? Os abortos precoces, o SARC causa aborto precoce. Pode causar crescimento intrauterino, né? Sim, são várias complicações, né? O aumento da pressão arterial da gestante, levando à doença hipertensiva gestacional, o déficit de crescimento fetal intraútero, a pré-eclâmpsia, a eclâmpsia, descolamento prematuro de placenta, a morte fetal intraútero. Por conta das alterações vasculares que a trombofilia causa, né? Então, eu acho importante um casal que chega a um especialista em reprodução humana fazer essa investigação. Entendi. Você, em relação à dose da enoxaparina, existe para algumas pacientes essa dose ela não é só de 40 miligramas ao dia, para algumas pacientes essa dose é um pouco maior. Isso você relaciona, por exemplo, seu fator de decisão da dose está relacionado ao peso, obviamente, isso também tem a ver, ou com a gravidade da trombofilia? Ao peso da paciente, é recomendado pacientes acima de 80 quilos, 1 miligrama por quilo de peso, tá? A gravidade da trombofilia, ao histórico da paciente, se é uma paciente que já tem um histórico prévio de trombose, é uma paciente que não vai fazer dose profilática, ela vai fazer dose de tratamento, tá ok? Que aí é 1 miligrama por quilo de peso de 12 em 12 horas. Então, isso aí tem várias variáveis. O tratamento do acidente trombótico, né? Seria isso já. Sim, se uma paciente ela teve um quadro de trombose antes de um período gestacional, esse risco dela na gestação vai aumentar em muito, né? Por conta das características da coagulação da grávida. Toda grávida já tem sua coagulação. Há uns 3 anos atrás, que eu fiz uma fertilização nela, e ela fez trombose bilateral, de veia femoral bilateral, após a transferência do embrião. Ou seja, quando ela fez o beta-HCG e deu positivo, ela teve a trombose. E aí, foi. E aí ela imediatamente foi internada, ficou no hospital internada vários dias, na época foi no Quinta Dor, e eu tive que suspender todas as medicações da fertilização, porque ela não podia usar mais nenhum hormônio naquele momento. E assim, e acabei até fazendo o pré-natal dela. E fiz o parto, inclusive. Mas foi super tranquilo, só que ela tomava doses cavalares de enoxaparina. Né? Ela chegou a tomar 160 no início, porque tinha risco de fazer também bolha pulmonar. Foi uma trombose muito extensa. Depois ela ficou bem, ela ficou ótima, foi diminuindo o trombo. Depois da gravidez ela fez todo o acompanhamento. Mas foi tenso, porque foi uma gravidez assim que
E eu fiquei com medo de tirar toda a medicação subitamente, né? Ela estava com nem 5 semanas, ela estava com beta positivo. Eu falei, meu Deus, tirei progesterona, tirei tudo, assim. E graças a Deus ela não perdeu o neném, nem está aí com saúde, deve estar com quase 3 anos. Então isso foi muito bom. Graças a Deus que aconteceu nesse momento e a gente conseguiu tratar. Mas você vê que são situações que você não espera, né? Eu vou pedir para vocês colocarem as perguntas na caixa de perguntas, para que, claro, a gente não vai talvez conseguir responder todas, né, Bianca? Mas a doutora Bianca, depois, se ela puder, ela vai responder muitas perguntas e vocês podem acompanhar no Instagram dela. Com certeza. Com certeza. Uhum. E, Bianca, e como é que você está fazendo agora? Você está atendendo online? Sim, sim, telemedicina, né? Com a questão toda do Covid. Telemedicina. Não, a gente não pode deixar os pacientes, desamparadas, digamos, desamparadas, elas têm que ser orientadas, e eu tenho recebido pacientes já grávidas com alteração de déficit de crescimento fetal intraútero, e aí é uma corrida contra o tempo, né? Porque eu trato, mas a gente sabe que quando o paciente já chega a esse ponto, ela já tá, a placenta dela já está sofrendo já há algum tempo. Já está sofrendo. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar para que essa gravidez chegue ao mais, ao tempo, o melhor tempo possível para poder para que esse neném nasça com um certo tempo gestacional, que ele tenha alguma segurança de sobrevida. Sim, apesar de a gente saber que as UTIs estão muito adiantadas, né? A gente tem uma qualidade de... Acaba essa sobrevivência deles sendo muito mais garantida atualmente pela qualidade das UTIs pediátricas, mas a gente não quer, né, que isso aconteça, óbvio. Você quer que o neném nasça o mais próximo do termo possível. Porque a gente sabe que a prematuridade, ela tem... São muitos desafios, né? Um feto prematuro, ele pode ter muitas complicações pulmonares, hemorragia cerebral, e aí a gente não quer isso, né? Então, a gente quer que essa gestante consiga levar o máximo possível essa gravidez à frente e que ela tenha, que tanto ela quanto o bebê fiquem bem, né? As minhas pacientes me perguntam assim, doutora, é uma gravidez de alto risco? Vou ter que ficar deitada o tempo todo? Aí eu falo para elas, olha, gravidez de alto risco, sim, você é considerada uma gestante de alto risco, você já teve quadro de perdas gestacionais, você tem um quadro de trombofilia, você está usando medicações... também que, assim, teórica, a partir de 35 anos, a gravidez já é considerada de alto risco, né? Sim, pelo fator idade. Fator idade. Mas eu falo para elas, vocês têm que ter uma vida de grávida, né? Se cuidando, fazendo uso das medicações. Isso. Se você vai ficar deitada a gravidez inteira ou não, isso é a sua gravidez que vai nos dizer. A mim e ao seu obstetra. É verdade. Ô, Bianca, esse dímero D, ele serve para você fazer algum controle da dose da enoxaparina ou não? A dosagem do dímero D. O exame mais indicado para fazer a avaliação da enoxaparina é a atividade do fator anti-XA, né? Bem, um exame, ele é muito sensível. Ele deve ser colhido entre 3h30 a 4 horas após a aplicação da injeção. Da enoxaparina. Ou seja, da enoxaparina. Então, eu geralmente oriento as minhas pacientes a fazerem a aplicação da enoxaparina pela manhã, para que haja esse tempo hábil aí. Para poder fazer o exame de sangue. Para poder fazer o exame. Agora, é um exame que não são todos os laboratórios que fazem. Ele tem que ser colhido o sangue e ser logo preparado, porque senão a gente corre o risco de ter muito erro no resultado. Tem que ser complicado, né? Então, além dele, também eu uso o coagulograma com a avaliação das plaquetas, do INR, do TAP, do TT. E eu comecei a usar o dímero, assim como é o que eu falo para os pacientes. Eu uso esses 3 exames juntos, o coagulograma, o anti-XA e o dímero. Eu uso os 3 juntos para essa avaliação. Tá? A gente sabe que o dímero ele aumenta ao longo da gestação, isso é normal. Mas eu tenho usado ele como uma contraprova aí para esse anti-XA, que às vezes a gente tem um anti-XA muito, muito baixo.
e com o dímero normal, e com as plaquetas normais, a paciente tem um Doppler, uma ultra com Doppler normal, eu não vou mexer na enoxaparina, por conta daquele anti-XA muito baixo. Sim. Tá? Pode ter sido um erro do laboratório, um erro na coleta, um erro no preparo. É importante, né? Se você tem um Doppler normal... Sim. Né? Pois é, não tem um porquê de mexer na medicação. Muitos pacientes me perguntam isso, mas o anti-XA está muito baixo, mas calma, olha, os outros estão normais, o Doppler está normal, vamos manter a medicação. Então, quer dizer, eu uso o mais como avaliação, né, como controle, prudente. Sim, eu uso o dímero como mais um exame complementar para avaliação da dosagem da enoxaparina. Entendi. Eu acho que já posso ver as perguntas, né? O que você acha? Sim, né? Pode, que aí a gente vai em cima do assunto, né? Tirar a dúvida das pacientes. Aí pergunta... Assim, tem várias perguntas aqui, né? Sim. Ela pergunta aqui, fala o nome da pessoa? Bia Eliel Campos, ela fala o seguinte: eu fazia o anti-XA todo mês. É certo? O nome dela é Patrícia. Olha só. Eu já li alguns artigos que falam que o anti-XA deve ser feito a cada trimestre. Eu, particularmente, eu gosto de fazer todo mês. Ah, você faz todo mês. Tem uma outra menina que fala aqui, Jéssica Firmino, diz que também faz esse exame todo mês. Agora, isso vai depender muito, Rogéria, de onde a pessoa está, da cidade onde ela mora, se ela consegue fazer o exame, porque não é um exame muito fácil, tá? Não são todos os laboratórios que fazem. Tem convênio que não cobre. Ainda tem isso, né? A paciente tem que, na verdade... Porque também a enoxaparina não é barata, né, Bianca? Não. Você sabe, né? Todo esse tratamento, essa investigação, tratamento, não é barato, né? A enoxaparina é uma medicação cara. Algumas pacientes conseguem pelo SUS ou pelo convênio, mas algumas não conseguem. Então, o anti-XA é um exame caro e não é um exame barato. Então, não são todas as pacientes que conseguem fazer. Tem uma paciente aqui que ela está perguntando o seguinte: por favor, falem sobre as células NK e o tratamento. Célula NK é outra live, né, Bianca? Célula NK são células de defesa, né? Também é muito controverso. Nossa, isso aí é uma outra live, como você falou. É outra live. É outra live. Lógica, é um outro assunto, na verdade, né? Não é trombofilia. Mas assim, pincelando, né? É uma situação que, para nós imunologistas que trabalhamos com reprodução, consideramos isso um assunto sério. É uma situação que deve ser investigada. E nós investigamos células NK em pacientes com históricos de perdas gestacionais de primeiro trimestre, tá? As iniciais, né? As mais iniciais. Sim, né? Uma paciente que tem uma perda de segundo trimestre, de terceiro trimestre, não vai ser por conta de alteração imunológica ligada à implantação do embrião. Então, é um exame que pedimos nesses casais com históricos de perdas muito precoces. Aqui estão pedindo para a gente fazer uma live só sobre célula NK. Vamos ter que fazer. Vamos ter que fazer. E aqui estão perguntando o seguinte: se você tem o MTHFR heterozigoto e uma homocisteína maior que 11, já teve 3 abortos de repetição, é recomendável fazer o uso do anticoagulante? Eu, provavelmente, dependendo do histórico familiar que essa paciente possa ter, provavelmente eu vou indicar. Com essa 3 perdas. 3 perdas, uma medicina mais elevada. Eu trato. Aí tem uma paciente que falou o seguinte, que ela conseguiu enoxaparina através de uma ação judicial do Estado. Eu não sei se é fácil conseguir, mas ainda mais nessa fase agora, né, de pandemia, eu acho meio complicado, mas eu acho que é viável, sim, eu acho que deve se conseguir. Se você provar que você tem a patologia... Sim, o paciente tem que ter um relatório médico, nesse relatório indicar quais são as trombofilias que ela tem que apresentar
junto ao órgão de saúde responsável por isso, esse relatório, junto com o resultado dos exames dela. Mas, geralmente, os pacientes só conseguem depois de grávidas. Ó, tem uma paciente que escreveu aqui, ó. Doutora Bianca, quero você na minha vida. Um recado para você, Bianca. Escreveu aqui. Aí perguntando se pela Unimed Rio conseguiria um relatório. Eu acho que sim, a gente. Ah, não. A Érica dizendo que eu dei um relatório para ela e ela conseguiu a medicação pela própria Unimed. Diz aqui. Né? Os convênios no Rio estavam fornecendo. Agora, por conta da pandemia, algumas pacientes não estão mais conseguindo. Tem uma pergunta aqui que eu acho importante, Bianca. Trombofilia, é indicado fazer o tratamento já nas tentativas antes de engravidar? Quem perguntou foi a Aline. Sim, né? O SAF tem que fazer, né? A paciente que tem que ela é comprovadamente uma paciente que tem SAF, é indicado o uso da aspirina, já no mês que ela for tentar engravidar, e com o beta positivo associar a enoxaparina. Tem uma paciente aqui que ela está dizendo que ela tem o MTHFR também alterado, heterozigoto, e ela tem o PAI1 4G/4G. E ela pergunta se ela tem que fazer o tratamento. Sim, né? Sim, caso, claro. é você que vai responder, mas eu acho que não tem dúvida. Sim, né? não tem como fugir. Elas estão falando muito sobre a experiência delas em conseguir a medicação aqui nas perguntas. Sim. Né? Eu tive um caso de uma paciente muito interessante, há uns 4 anos atrás, mais ou menos, ela me procurou porque ela tinha endometriose, na verdade. Só que ela conseguiu engravidar, apesar da endometriose. Ela é uma menina muito nova. Quando ela me procurou, ela tinha 28, 29 anos. E ela tinha tido uma perda com 5 meses de gravidez, Bianca. O neném parou de crescer. Com 5 meses, ela perdeu esse neném. E ela veio para mim, porque a médica que encaminhou, ela morava no interior, Miguel Pereira, e dizendo que ela teria que operar endometriose para conseguir... achou que a endometriose tinha levado à perda do neném dela. E na investigação, coincidentemente, ela tinha alteração do fator 5 de Leiden, ela tinha SAF e ela tinha protrombina. Você acredita nisso? Meu Deus. Os únicos casos que eu peguei assim. E aí, como eu avaliei a endometriose dela, pedi ressonância na época, eu falei com ela, olha, eu não acho que a endometriose te impediu de engravidar, então eu não vou operar você. Nós vamos fazer um tratamento clínico por uns 3, 4 meses para desinflamar um pouco e você vai tentar engravidar novamente. Só que aí você vai fazer todo o tratamento durante a gravidez com as medicações que você tem que usar. E ela conseguiu, ela chegou até 38 semanas de gravidez. Teve um menino saudável. E foi no interior. Eu ficava assim, eu acompanhava o pré-natal dela, dava uma força, né? Ela vinha aqui uma vez ao mês, eu olhava, acompanhava com a médica de lá do interior, a médica sabia. E ela conseguiu ter o neném a termo. Foi ótimo, ficou super feliz. É raro você pegar uma pessoa que tem tanta alteração. Ela foi um caso de exceção. Eu não vejo tantas assim na mesma pessoa. No caso dela, foi. Eu também. Eu tenho algumas pacientes que eu tô com uma agora. Ela tem Leiden, ela tem o polimorfismo do plasminogênio, ela tem MTHFR e ela tem a proteína S baixa. Nossa, coitada. Mas ela teve perdas? Teve. Teve 2 perdas. Aí ela, doutora, eu vou conseguir. Eu falei, vamos lá, vamos correr atrás. Mas você vai ter que usar as medicações. Não, eu vou usar. Não é comum, né? O que eu vejo mais comum é o que o pessoal não gosta muito de tratar, que é o MTHFR, né? Estatisticamente, 20 a 30% da população brasileira tem MTHFR. É verdade. E aí muitos falam, mas vai tratar porque a incidência é muito grande. Olha só, o tratamento é para quem tem história de perda, é para quem tem um histórico familiar. É óbvio que a gente não vai pegar todo mundo e fazer um tratamento, né? Por isso que eu falo que é muito importante a anamnese desse casal. Já na anamnese... Tem que conversar com o casal, né, Bianca? Tem que conversar, tem que saber, tem que perguntar tudo. É o que nós aprendemos na faculdade, né?
A anamnese, já na anamnese, você fazendo uma boa anamnese, você já consegue, às vezes, dar um diagnóstico daquela pessoa. Sim. Então, é muito importante que o casal também fale da sua vida, o que a pessoa tem de doença, fala sobre o seu histórico familiar. Ah, minha mãe tem isso, meu pai tem aquilo, A enfim, história isso é familiar é muito importante. importantíssimo também, né? Porque às vezes já vem de uma Muito história, importante. de uma família que tem muitas perdas também, né? Sim, sim, Para eu dar uma já dica peguei pra gente. pacientes que a família paterna toda morre de infarto. É. As mulheres têm abortos, as mulheres têm pré-eclâmpsia. Gente, essa mulher vai ter alguma coisa, É. né? Então, isso é É muito importante. impressionante, né? Como que com tratamento a pressão delas não sobe. Eu já tive alguns Não, que não pode. não sobe. Não É, consigo. É muito é bom. interessante É isso, muito né? interessante. Dá muita segurança, porque a hipertensão não se agrava. Ela pode até se agravar na última semana, nos últimos dias, mas não Sim. é muito interessante. Elas ficam muito Eu bem. já tive pacientes com obesidade, obesidade mórbida, Sim, diabetes grave, hipertensa e conseguiu chegar ao final da gestação com tratamento. Foi uma paciente que deu trabalho, ela usou altas doses de enoxaparina, teve que usar muito insulina, mas assim, foi um caso que foi uma grande vitória, que tanto ela quanto o bebê ficaram muito bem. ah, tem uma pergunta aqui interessante da Nádia, perguntando se quando a paciente tem trombofilia, SAF, e também tem alteração do fator de von Willebrand, que não é tão infrequente assim, né? Von Willebrand não é Não tão. é tão frequente. É uma paciente, de qualquer forma, vai ter que ser anticoagulada, né? Nesses casos, eu uso só enoxaparina, Nem usa tá? aspirina, Ela não usa aspirina. só inox. Que é uma coisa importante também de ser avaliada, é uma coisa que eu tenho feito mais de algum tempo para cá, é verificar a agregação plaquetária da paciente. Porque a paciente ela pode ter um von Willebrand normal, mas ela pode ter alteração nos exames de agregação plaquetária. Então, é Sim. uma paciente que não vai poder usar o AS, só enoxaparina. Por causa da von Willebrand. Bianca, tem uma pergunta que eu achei interessante aqui. Pulou. Como é que eu faço? Consigo voltar? Como? Aqui? Isso. Não, tá voltando. Ela está perguntando aqui, ó. Tem mutação da MTHFR, ela é homozigota. Toma 100 miligramas de AS. Precisa tomar o Clexane? Está te perguntando. Olha, eu geralmente uso os dois, tá? Por quê? A gente vê melhores resultados terapêuticos, porque o AS ele age sobre a agregação plaquetária, né? Os dois são anticoagulantes, mas os dois eles agem em pontos específicos da coagulação. Então, a AS vai agir sobre a agregação plaquetária e a enoxaparina ela vai agir sobre a cascata da coagulação. Então, a gente vê resultados mais satisfatórios do ponto de vista da vascularização dessa placenta. Entendi. Tem uma Agora, outra isso é pergunta aqui, controverso, Bianca, isso vai depender do médico. do médico, né? Do obstetra. Ela diz aqui, ó, eu tenho, Miranda Rodrigues, eu tenho alteração do Willebrand, tenho do fator 8, tenho do fator 11 e SAF. O Hemato disse que essas alterações. Nossa, coitada, tem muita alteração. O Hemato disse que isso poderia ser causado por conta da doença celíaca que ela tem também. Ela tem uma inflamação crônica também, né? Pois é. Essa é uma paciente que tem uma autoimunidade, né? O SAF é uma doença autoimune, Autoimune. né? Então, ela sendo celíaca, é mais uma doença autoimune. Ela E aí, teria indicação desculpa, de qual foi usar a pergunta dela? corticoide, você acha também? Na gravidez? Pelo menos no início? É um outro caso, né? É outro caso, a gente tem que ver o PCR dela, se ela tem um PCR alto, se ela tem um FAM positivo. Uhum. Se é uma paciente com PCR aumentado, a gente pode pensar em usar prednisona em baixa dose. Uma ideia, né? Uma ideia. Pensei nisso também. É...
Aí perguntaram aqui, quando é indicado usar enoxaparina nas tentativas? Eu acho que só quando, não sei, você que vai responder, né, Bianca? Nas tentativas, Olha, depende do caso, né? Paciente que tem alguma trombofilia grave, né, mais grave, fator 5 de Leiden homozigoto, protrombina homozigoto, né? Um paciente que tem um SAF importante, com anticardiolipina, ou antifosfatidilcerina, ou beta-2, mais anticoagulante lúpico positivo, eu aham, vou entrar com a enoxaparina nas tentativas também. é, eu acho que é mais. Tem que avaliar caso a caso, né, Bianca? Bom, a paciente que tem um histórico de trombose, né? Ela já teve uma trombose. Essa paciente, nas tentativas, ela vai ter que usar a enoxaparina. Uhum. Dose de tratamento. Deixa eu ver Aí mais cada alguma caso coisa. vai depender do caso. Nossa, a tadinha. Essa aqui mandou o seguinte: ela tem o pai 1, ela tem MTHFR, tem a trompa obstruída, tem endometriose. 2 anos de infertilidade com um aborto de uma gravidez espontânea e foi retido. Ela está sem esperanças. O que você diz para ela, Bianca? Eu acho que ela consegue o mais difícil, que é engravidar, né? Eu acho que ela não pode perder a esperança. Ela não Sim, engravidou naturalmente? claro, eu também acho. A gente tem que avaliar o caso e tudo tem É. jeito. A questão de ser bem acompanhada, de ser bem diagnosticada, né? Medicada devidamente, tudo tem jeito, né? Tem questão da idade também. Eu acho que isso Sim, também é importante, fazer uma boa avaliação clínica, uma boa orientação terapêutica, né, Bianca? sim. É. Fundamental. E tem alguma coisa que você gostaria de falar para as pessoas, para os pacientes, Bianca? Alguma mensagem que você gostaria de deixar para elas? Uma mensagem de esperança, né? Que se é o desejo do fundo do coração dessa pessoa ser mãe, ser pai, eu acho que a pessoa tem que correr atrás. É Do seu óbvio que tem sonho, né? Do momentos, seu desejo. tem momentos em que tem limite, a medicina tem limite, É, mas enquanto pudermos investigar e tratar, que atualmente a medicina evoluiu tanto nesse campo, né? O por que não? Por que não investigar? Por que não tratar? Né? Então, eu espero que as pessoas tenham esperança e corram atrás do seu sonho, né? sim. É muito importante não desistir, né? Ter Não fé, desistir. não desistir. Correr atrás do seu sonho. Para Eu, algumas, na eu minha, costumo dizer isso para as minhas pacientes. eu vou Para contar algumas um. é mais fácil, para outras é Sim, mais difícil, é mais sacrificante. Mas a gente não tem que ver isso como um impedimento. E a gente tem que aceitar também, de certa forma, essas dificuldades, né? Que é como tudo na vida. Para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil. E a gente tem que aceitar, olhar para frente e não desistir. isso aí. Bianca, deixa eu te falar. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença. Se você Eu depois, que se elas agradeço. deixarem perguntas lá na caixa de perguntas, você pode responder. Eu acho que as dúvidas são muitas, mas aí você pode responder isso também. Até pode fazer uma nova gravação com as respostas, perguntas e respostas. E eu queria dizer que eu acho que você também vai fazer isso. A gente está oferecendo, eu estou oferecendo uma consulta de infertilidade para as pacientes, com a duração mais ou menos de uma semana, Lucas. Mais ou menos uma semana, essa para ser sorteada, essa consulta. Eu acho que tem muita gente que vai ficar feliz com isso. E aí eu não sei se também você gostaria de oferecer, Bianca. Sim, claro. Aí você pede para fazer contato no seu Instagram, né? Isso, vou pedir para vocês, quem ficar interessado, a fazer o contato no meu Instagram. Uhum. Qual o nome do teu Instagram? Qual o teu nome no Instagram, Bianca? Olha, vou te dizer, sabia que eu nem sei. Não, mas se Eu, colocar se eu teu não nome me engano, aparece. é a imunologia e a alergologia. Mas Aparece. tá lá, doutora Bianca. Bianca Selva. Aí já aparece, né? Já, já. Então, para você tá valendo também o sorteio da consulta online. Claro, lógico. Sim. Vamos Tá ajudar bom. o pessoal. Então tá, Bianca. Eu gostaria muito de agradecer a tua presença, dizer que foi muito legal. E acho que a gente pode fazer a live
das células NK e da parte imunológica, se você quiser. A gente combina. Sim, Acho que vai ser vamos, muito que é um proveitoso para assunto os pacientes. é um assunto bem interessante, que aí a gente pode abordar a questão da autoimunidade, né? Sim, que é Das uma outra. doenças autoimunes Sim, que levam à infertilidade e à perda gestacional, que é mais comum do que a gente imagina. bem mais comum. Assim, eu acho que vai ser muito legal. A gente vai avisar as pacientes. Vamos fazer sim, Bianca. Eu agradeço, tá? Agradeço a oportunidade de Imagina, foi um falar prazer te sobre o receber. assunto, é um assunto que eu gosto muito, e ter essa oportunidade da gente trocar aqui as nossas experiências e passar para os casais aí que há uma luz no fim do túnel, né? Sim, eu acho que isso que é o mais importante, deixar essa esperança para as pacientes. Eu acho que isso é muito importante. Muito obrigada aí, obrigada a todos aí que assistiram aí esse nosso bate-papo. E até a Obrigada, próxima. Bianca. Até a próxima, querida. Um beijo para você, viu? Um Para beijo. todo mundo. Um beijo para todos. Boa noite. Boa noite, Bianca. Tchau, Rogério. Obrigada. Acabou.